Uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame, é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar, no dia a dia da minha vida, como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas, estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Está vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé
tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. E é claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Ah, mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu? Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para Ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste. A insistência não é para modificar o que Ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para Ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental. Sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Tá, você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desculpa? Não precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida, e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena. Nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento,
eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. E o que é o ressentimento? Ressentir é sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Sim. Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, vez em quando, de querer retomar, de que são as coceirinhas da cura. Segura isso. Consiga manter sob controle os seus olhos. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida. Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser, venham demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingir o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar. E a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente perde a disposição para tudo. Perde disposição para estudos, perde a disposição para o trabalho. Tem um impacto, ele afeta. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo. E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão. Eu preciso, de vez em quando, visitar os meus passados, né? O meu passado, para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? Porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiram. E é isso que eu desejo para você. No hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas dos seus. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você.
Só leve como ensinamento para você não fazer com. Mas não permita que isso vire a tristeza. Para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como um propósito de superar. Porque se eu não superar, eu corro risco de transformar nisso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida. Coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor nesse momento. Essa vida que não para, que a gente precisa administrar o tempo todo com muita sabedoria. A vida que não para e a vida que é rara. Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que Ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe, é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com Ele. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo? Eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro, porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade.
E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh, meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica reboliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar
a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. Então, o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha, mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza. Mas eu fico pensando assim no mistério dessa continuidade, né? Bonito a gente pensar, a gente perceber como é que as pessoas continuam dentro de nós de um jeito tão intenso. As pessoas não terminam. E elas não terminarão à medida em que elas continuarem amadas assim. Quando você percebe que a sua fala está impregnada pela sabedoria de uma mulher que nunca frequentou a escola. A minha mãe não teve oportunidade de ir para a escola. A minha mãe frequentou, me parece que só até o 3º ano, se eu não me engano. E no entanto eu fico vendo assim que na hora que eu perco o discurso inteligente, na hora que não me sobra muito daquilo que eu estudei, sabe? O que me socorre é o que a minha mãe me ensinou.
Talvez você até possa dizer isso comigo, né? Quantas vezes o programa deu certo porque minha mãe estava aqui. Quando a gente mantém as pessoas vivas dentro de nós, quase que como uma forma de fazer justiça, né? Uma forma de dar voz aos que não têm, né? Uma forma de emprestar, né? O corpo a quem não pode estar aqui. Assim como a gente pode ressuscitar os que foram embora já. Outro dia eu estava pensando, a minha mãe sabe assim, ela sabe o quanto que eu amei o Robinho, né? E eu me lembro que quando ele morreu, ela foi a pessoa que mais ficou do meu lado, assim, naqueles dias. Porque ela sabia do quanto nós éramos amigos e ela sempre me dizia isso. Que era uma amizade que ela admirava muito. E eu fico pensando assim nessa capacidade que às vezes a vida nos dá de o outro continuar dentro de nós. A gente já não sabe mais dizer o nome da gente sem a gente lembrar o nome dos outros também, né? Quando você percebe que por uma força misteriosa as pessoas já morreram, elas não existem mais, mas de alguma forma elas estão legitimamente representadas naquilo que a gente é. E eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder experimentar na minha carne o que os discípulos experimentaram. O mistério da ressurreição de Jesus, assim, quantas vezes a minha mãe ressuscitou Jesus dentro do meu coração? E me lembro, sabe, que um dos momentos importantes da viagem na Terra Santa para mim foi quando nós íamos entrar dentro do Santo Sepulcro. Eu me lembro que naquele dia eu tinha peregrinado com outro grupo, que não era o que a minha mãe estava. Aí eu corri, né? Na hora que eu cheguei lá no Santo Sepulcro, eu corri e procurei onde ela estava, porque eu queria entrar lá dentro com ela. Lá entram no máximo 3 pessoas juntas, né? Porque na minha experiência de homem, né, de filho, quantas vezes um ressuscitou o outro, sabe? Naquilo que não era fácil, né? Eu não tenho medo do que eu sofri, do que eu sofro, ainda hoje, né? E eu fico vendo assim, né? Eu me lembro que aí eu corri, eu vi que ela já estava quase entrando no sepulcro já. Eu segurei na mão dela e falei assim: mãe, eu quero entrar com a senhora aqui dentro. E a gente tocou aquela pedra junto, sabe? Assim como tantas vezes a gente tocou em tantas coisas juntos. E eu fiquei pensando, né? Qual que é o grande significado do Cristo para nós? É que ele ressurgiu. Ele venceu a morte. Ele venceu a precariedade. E aí tocar aquela pedra e saber, o mistério se deu aqui. Aqui está a origem do que a gente crê. A origem de tudo que me faz falar o que eu falo está ali, naquela pedra, na ressurreição do Cristo. Mas a ressurreição do Cristo eu só pude entender porque um dia uma mulher me ressuscitou também. Me ressuscitou no momento em que a gente era pequeno demais e a gente não sabia articular a vida do jeito certo. Ela me ressuscitou no dia em que eu não queria ficar na escola, porque eu tinha medo da solidão, de ficar longe dela. Ela me ressuscitou no momento em que a minha irmã morreu. Ela me ressuscitou no momento em que a gente viu as coisas darem tão errado dentro de casa. Ela me ressuscitou no dia em que eu quis desanimar da vida. Ela me ressuscitou, assim como ela tenta ressuscitar minha irmã, tenta ressuscitar os meus irmãos. Isso eu falo em nome deles. Eu tenho certeza que todos eles amam profundamente e admiram a minha mãe. E essa é a beleza da vida, né? Entrar ali naquele santo sepulcro com a mulher que me ensinou tudo o que eu sei sobre a ressurreição. Não porque me fez ler nos livros, mas porque me emprestou a ressurreição na sua capacidade de ser mulher, de ser mãe, de me gerar de novo. Eu acho que vocês que são mães, vocês têm o poder de nos gerar de novo a vida inteira.
Porque às vezes a gente precisa nascer de novo. Não são poucas as vezes na vida que a gente precisa nascer de novo. E nascer de novo às vezes é tão duro, né? É tão difícil. Eu vejo lá com a minha irmã. Por mais que você olhe para ela e diga: o que está acontecendo, né? Para não querer viver mais. Para atentar contra a própria vida. É tão difícil nascer de novo. Às vezes a gente tem a resposta fácil para a gente, mas não cabe no outro. E quase que ter que trazer para o ventre de novo. Ter que trazer para o ventre. É como perder um filho, né? O desejo parece que é, diante do filho morto, colocá-lo dentro da barriga de novo, para ver se a vida volta. São poucas as vezes, minha gente, que nós estamos assim também. A vida parece que escapando de nós. Ainda hoje eu conversava isso com o Léo. Como hoje as pessoas estão fracas, né? Como as pessoas hoje estão sem vontade de viver. Como o sofrimento tem sido causa de derrota para tanta gente. E às vezes falta essa nossa experiência de olhar nos olhos e de redescobrir ali um significado para a gente ir adiante. E só é possível com quem a gente ama, viu? Não tem outro jeito não. E só é possível quando a gente olha nos olhos de quem nos ama mesmo. De quem sabe tudo sobre nós, ou que sabe boa parte daquilo que nós somos. Quando empresta. Olha, eu sei que está difícil para você hoje, eu te empresto um pouquinho de mim. Eu sei que hoje você não tem condições de ficar em pé sozinho, eu te empresto um pouquinho de mim. Me empresta um pouco do seu sorriso, né, na hora da minha dor, me empresta um pouco da sua lágrima, me empresta um pouco do seu colo. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Porque esse é o grande significado. Às vezes a gente fica... São tantas as perguntas que a gente tem aqui. Padre, como é que a gente faz? Padre, como é que a gente faz? Padre. Às vezes o segredo é simples. Mas é por ser simples demais que às vezes a gente não entende, que nós queremos coisas muito complicadas. Às vezes o cristianismo ele só é possível assim, quando você olha para Jesus e vê que ele emprestava o tempo todo. Não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo que Jesus vai ter que me emprestar o sorriso dele. Pode ser que o meu volte amanhã. Mas enquanto eu não tenho, eu fico com o dele. Isso é o cristianismo. Eu não sei quanto tempo eu vou precisar da esperança de Jesus. Pode ser que amanhã a minha volte, eu devolvo a dele. Mas isso é o significado mais bonito. Jesus olhava as pessoas e emprestavam para ela o que faltava. Assim como na vizinhança, né? Nas vizinhanças mais próximas. Me empresta uma colherzinha de açúcar. Para eu terminar de adoçar o café aqui. Me empresta uma colherzinha de sal, senão não tem como terminar o almoço. Quantas vezes eu ouvi isso lá em casa? As vizinhas, a minha mãe com as comadres, uma emprestando para a outra o tempero que faltava para terminar o almoço. Só que às vezes, minha gente, os temperos que nós precisamos são outros hoje. Hoje, às vezes, o que falta no nosso armário não é material. Hoje, o que falta dentro das nossas panelas, muitas vezes, não é a comida. O que falta na nossa vida não é o material só. Mas aí a gente não sabe a quem pedir. Muitas vezes nós temos até liberdade de pedir materialmente alguma coisa a alguém. Mas quando isso entra no campo do espiritual, daquilo que os nossos olhos não podem enxergar, fica difícil. Como é que você vai chegar para alguém e falar: olha, me empresta a sua casa para hoje eu entrar e eu ficar aí quietinho com vocês? Assim como eu fiz essa semana, dei uma fugidinha, que eu precisava de uma casa, uma família, e fui onde eu sei que eu tenho. Não que na minha casa eu não tenha, porque ficava longe de onde eu estava. Mas quando você vai, para você ser mais um, quando você percebe que você está precisando ali de que alguém empreste para você um pouco de fraternidade, e você não está tendo, busca. Às vezes as nossas necessidades são mínimas. Às vezes você fica aí no canto, né, na sua vida, no seu sofrimento, também perdendo a vontade de viver, assim como a minha irmã, e de repente você precisa só que alguém lhe empreste um sorriso, que alguém lhe empreste uma generosidade, que alguém lhe estenda a mão. É o que Jesus fazia.
E nisso estava o senhorio dele, e nisso estava a sua capacidade de arrebanhar as multidões. E nisso cai por terra todo o poder de denominação religiosa, porque no fundo o que sobra é gente. Não importa se somos católicos, não importa se somos espíritas, evangélicos, budistas, ateus, o que sobra depois de tudo isso é gente. É coração sofrido, é coração machucado, é coração que precisa de atenção, é coração doente, coração solitário, que sofre das piores vergonhas. Às vezes a gente precisa de algumas coisas que a gente tem até vergonha de pedir. Eu sei. Às vezes o que você precisa na vida é tão pequeno que você tem vergonha de pedir. Mas aí quem sabe seja a hora de nós então modificarmos o nosso jeito de olhar para as coisas, para as pessoas. Se eu esquecer o que Jesus me ensina, se eu esquecer o que Jesus me faz crer, se eu esquecer o que a dona Ana me ensinou a respeito dele, se eu retirar a pedra daquele santo sepulcro, se eu esquecer o que aconteceu ali, eu não tenho nada, absolutamente nada de novo para inventar, para dizer e para solucionar aqui, para propor, não. Agora, quando a gente olha para Jesus e a gente descobre que Ele tem uma capacidade imensa de nos emprestar sentido, aí então a gente descobre o sentido que nos falta. Porque se Ele tem e eu posso ter, a partir do que Ele me oferece, a minha missão de padre é a sua de padre, eu sei que tantos padres nos assistem, é a sua missão de religiosa, é a sua missão de cristã. A possibilidade de você aproximar-se de alguém que não tem aquilo que você tem. Então hoje eu estou cheio de esperanças, eu estou cheio de alegria. Eu me aproximo de quem não tem e empresto. Mas não é aquele empréstimo que a gente pega de volta, não. É o empréstimo porque é mútuo, né? Assim como eu estou dando alguma coisa, eu também estou recebendo. E nisso está aquilo que eu falava. A gente continua nas pessoas, a gente não termina, não. A gente não termina. A gente vai assim, como se fosse um exercício de continuidade. A gente vai na ponte. Pessoas são como pontes, viu? As pessoas representam na nossa vida o mesmo que as pontes representam nas estradas. Existem algumas estradas que a gente só pode continuar porque houve uma ponte para nos levar adiante. Existem estradas e lugares que só poderão ser conhecidos se a gente atravessar a ponte que nos separa. Eu me lembro que um dos maiores medos que eu tive na minha vida, minha gente, era uma ponte de ferro. Sabe essas pontes de estrada ferroviária que cortam as cidades muitas vezes? Uma que tem lá em Formiga até hoje. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo até hoje da ponte. Porque aquela ponte, ela era famosa por ser perigosa. Ela ficava sobre o rio Formiga, ali na região da Vargem Grande, e ali o trem passava. Então se a gente fosse pego no meio daquela ponte, no momento que o trem passava, meu Deus do céu. E eu tinha muito medo daquela ponte. Tanto é que o outro lado do asfalto, o outro lado da ponte, era um lugar que para mim era fascinante, porque era um lugar que eu nunca tinha ido. Eu me recordo que a primeira vez que os meus irmãos me pegaram no colo, eu me lembro que foi o Camilo que estava comigo. Ele ia muito naquela região, para ir na casa do Mazinho, um amigo dele lá. Quando ele me colocou no colo, estava ele, mais um monte de amigos dele, mais alguns meus. Ele me fez atravessar a ponte, mas ele me levou no colo. E eu olhava para baixo, aquele medo, aquele pavor de olhar aqueles vãos, né? A ponte de ferro, ela é cheia de vãos, e aquelas toras de madeiras por onde passa e em cima vai o trilho. Se o meu irmão não tivesse me colocado no colo, eu jamais teria tido coragem de atravessar. Por isso eu digo, pessoas são como pontes, que nos ajudam a atravessar, que nos ajudam a superar o medo, que nos ajuda a ir adiante. Pode ser que em muitos momentos da sua estrada, você não vá adiante porque você tem medo da ponte. Não tenha medo.
Depois daquela ponte existe uma realidade que você só vai conhecer se você tiver coragem de ultrapassar, de vencer o medo que lhe paralisa. Medos muitas vezes têm o poder de nos paralisar. Mas a ponte está ali. E enquanto você temê-la, você não vai conseguir chegar do outro lado. Então não tenha medo. Desafie-se a chegar lá. Há muitos lugares que estão preparados e reservados para você. E Deus faz questão de colocar você no colo e de fazer você chegar lá. Com a força de seu Filho Jesus, que é um especialista em humanidade. Jesus é especialista em humanidade. Jesus é especialista em atravessar pontes perigosas. E nós vamos com Ele. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Fábio, Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Porque essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes o jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a resolução, né, digamos assim, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre é desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo, eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu, particularmente, tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós determinamos, nós fazemos. Não, nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Mesmo porque o jeito de rezar, ele pode gerar ateísmo. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado. Porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então, Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa.
Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. Não. Ninguém tem autoridade para dar ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana. Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Passa um samaritano, ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Outro dia eu estava vendo um professor dizendo, um professor de filosofia, que a quantia que ele deixa para pagar não é nada perto do que verdadeiramente custaria cuidar daquele doente. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente falando, oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. Cada vez que nós professamos a fé na providência de Deus, nós estamos professando também a fé na responsabilidade humana. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala, oh meu Deus, essa mulher tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse, Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faça a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? Tem umas coisas que eu não ando pedindo mais não, viu? Que ele faz, ele manda a situação. Eu de manhã de repente faço lá, oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele... já entendeu tudo. Aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente. De ruim. Não é, dona Ana? Ruim demais, chá de poejo. Então, quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, né? Falando, conversando, e papapá, tirando a sua paz. Aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Ô Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus, ô meu Jesus, me faça generoso. Tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Ô, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Ô, me ajuda a resolver esse problema. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. É a jaculatória que a minha mãe ensinou para a gente quando era pequeno. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem.
Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Senhor, mata a minha fome. Não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre, de gente necessitada do seu lado, e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós. Viver é como a gente fazer uma grande viagem. A gente vai encontrando pessoas, a gente vai descobrindo realidades, assim como nós vamos tendo também a oportunidade de conhecer situações e que vão entrando dentro do nosso coração e de alguma maneira vão nos construindo. A gente sabe que no dia a dia são muitas as pessoas que passam a fazer parte de nós. Pessoas sem as quais a gente já não consegue mais identificar quem somos, o que queremos, né? Porque elas vão fazendo parte de nós, assim como um tijolo faz parte de uma grande construção. Depois de um tempo você não vê mais o tijolo isolado, mas você sabe que ele está ali. Você não consegue mais identificar onde é que está aquela parte em você, mas você sabe que ela está ali. É o mistério do encontro humano, que vai nos configurando, que vai nos misturando, né? E ao mesmo tempo nos dando a oportunidade de viver essa comunhão bonita. O outro está em nós. É esta mística que a igreja nos ensina a partir da Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus, nós nos transformamos nele. Mas de alguma maneira também ele se transforma em nós, né? Ele coloca em nós as suas características e recebe de nós também esta característica, esta vida humana perpassada no mistério da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. É bonito a gente pensar que Deus está em nós, que Ele habita a nossa humanidade e que por isso nós estamos compromissados a viver este avanço de identificação. Eu preciso que Deus seja sempre em mim. Quando eu comungo, quando eu me confesso, quando eu vivo os sacramentos, outra coisa eu não estou fazendo senão apressar essa vida de Deus em mim. E é assim que nós vamos vivendo o mistério da comunhão dos santos. Quando a gente se encontra aqui no programa de direção espiritual, ao partilhar a nossa vida, nós estamos estabelecendo esta comunhão. Mas hoje eu não estou sozinho. Tenho a graça, a alegre oportunidade de trazer mais uma vez para o nosso programa, para ajudar você também a ser mais gente, porque essa é a ajuda que nós podemos nos dar o tempo todo, né? Quando a gente entra na casa do outro com a nossa palavra, com o nosso jeito de ser, nós estamos compromissados com o bem que a nossa palavra pode fazer acontecer. E ele é uma pessoa não só comprometida com a palavra que faz bem, mas também com a atitude que faz bem. Meu grande amigo Gabriel Chalita. Boa noite, padre. Boa noite, meu querido. Obrigado do convite. Imagina, é sempre um prazer. E você sabe que todos os programas que a gente fez aqui, acho que foram 2 ou 3, né? 2. Nós tivemos uma... Você não sabe. Com essa cara de paisagem. Foram programas que tiveram repercussões muito positivas. Que bom, né? Fico feliz. Muito eu obrigado. Também. Aliás, em vários lugares em que eu vou, as pessoas também comentaram do programa, falaram dessa conversa que a gente faz sobre coisas cotidianas, né? Coisas que marcam a nossa vida. Estava vendo você fazer essa abertura dessa conexão, dessa viagem, né? Eu acho que o mais bonito nas relações humanas, né, e no sacerdócio, ou nos ministérios todos que há na igreja, ou na ocupação humana, no ofício humano, está em a gente fazer alguma coisa que a gente acredita e que toca no nosso coração também, né? Eu acho que isso é muito bonito. A amizade é assim, né? Quanto mais você gosta de alguém, quanto mais você partilha dos ideais e das ideias dessa pessoa, mais você sente a vontade e mais desejo você tem de estar com ela, né?
certeza. É aquilo que a gente já falou aqui em outros programas, Gabriel. Contei uma experiência muito interessante da minha mãe, de um momento em que ela estava muito difícil para ela, né? Quando ela teve aquela queda que quebrou, minha mãe estava muito difícil no pós-operatório, né? Ela queria tomar remédio toda hora, ela queria dar as ordens médicas, ela queria que todos os médicos obedecessem o que ela achava melhor para ela. E teve um momento que o meu irmão está cuidando dela, né? Meu irmão disse: olha, está impossível, dona Ana está terrível. E aí eu sentei com ela e conversei como padre e fiel pela primeira vez. Eu acho que foi aquela vez, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de olhar para minha mãe assim: dona Ana, a senhora agora vai me escutar como padre, né? E disse para ela uma série de realidades que ela precisava ouvir naquele momento, que seriam importantes para ela, aquelas coisas que você estava dizendo, para ajudar a viver aquele momento presente, né? E você não pode imaginar o quanto que ela melhorou depois daquilo. E aí eu contei essa história aqui e falei do quanto que é importante a gente ter alguém que tem uma autoridade afetiva sobre nós, né? Alguém que tem uma palavra que possa ser referencial. O quanto que esta interferência às vezes é positiva, né, Gabriel? E a amizade é assim, né? Um processo onde a gente vai conferindo ao outro uma autoridade sobre nós. Sabe, padre, hoje eu estava dando uma palestra e aí eu estava retomando um tema que eu gosto muito de falar em palestra, que o Montoro falava muito também, que é de um filósofo que você também gosta muito, que é Teilhard de Chardin, quando ele faz uma classificação das pessoas entre os desanimados, os boas-vidas e os entusiastas, né? Então, ele fala que os desanimados são pessoas que acordam desanimadas, que estão sempre de mal com a vida, estão sempre de mau humor, tudo é pesado, né? Tá frio, ela fala, tá frio, eu não gosto do frio, tá calor, eu não gosto do calor, é de dia, eu não gosto de dia, enfim, é o desanimado. Boa vida é aquele que topa tudo e não faz absolutamente nada, né? E o entusiasta, né? Como diz a palavra, que é alguém cheio de Deus, são pessoas que transbordam na sua vida, e por isso tocam na vida das pessoas. Aí eu estava dando essa palestra, né, na hora das perguntas, uma mulher levantou e falou assim: Chalita, você acha que é possível ajudar alguém que está desanimado a passar a ter uma vida de entusiasta, ou alguém que é um boa vida a ser um entusiasta? Quer dizer, na verdade eu estava perguntando o seguinte: é possível transformar as pessoas? Aí eu disse para ela que o processo, na verdade, de estratégia de uma empresa, de uma aula, de uma escola, o esquema até de um programa de televisão, a sua estratégia ela é racional, né? Mas no momento em que você quer tocar no coração das pessoas, aí é na emoção. A pessoa ela só muda se ela quiser mudar. Mas você pode ser um grande instrumento de mudança na vida da pessoa. Aí vem a autoridade afetiva que você está dizendo, que vale para uma amizade, que vale no programa de televisão. Você fala e as pessoas estão do outro lado acompanhando e pensando naquilo que está sendo dito, né? Que vale numa pregação, num livro, numa missa. Eu imagino que aquela palavra que eu estou colocando para aquela pessoa, ela tem uma autoridade afetiva. Por quê, né? A autoridade, a palavra é bonita, né? Você é tão autor quanto eu. Então você diz uma coisa e quem está em casa sente que aquilo que você diz é também de autoria dela, porque tocou no coração dela, que é uma relação de pai com filho. Quando o pai ele tem autoridade, não autoritarismo, ele faz com que o filho seja tão autor quanto ele daquela ideia que ele está colocando, ou daquela determinação que ele está fazendo. Mas as transformações humanas são possíveis, né, padre? E mesmo porque essa autoridade é que confere àquela pessoa a capacidade de refletir, né? Às vezes, Gabriel, eu encontro dentro de mim isso, assim, quanta coisa cristalizada, né? Porque se a gente não corrige com o tempo, né? Eu sempre digo que na infância é fácil mudar, na adolescência é fácil mudar, quando chega a juventude já fica um pouquinho mais difícil, né? Depois a vida adulta é ainda mais difícil, e na velhice muitas vezes é quase impossível, porque o esforço vai de acordo com a fase da vida, né? Uma criança vai ter uma demanda de esforço para mudar um comportamento, mas a criança é muito mais aberta à mudança, e às vezes eu vejo isso em mim, situações que eu deixei de crescer, eu deixei de avançar, porque faltou uma autoridade afetiva sobre mim naquela hora. E você tem razão quando você faz essa distinção, que o discurso ele é racional, mas o que verdadeiramente convence é a emoção que vai como um papel de presente
naquele discurso racional, né? É o que faz com que a gente preste atenção no que o outro está dizendo. Que às vezes a gente escuta discursos prontos, né? O outro vai lá para a televisão e aquilo não tem nenhuma repercussão dentro de nós, justamente porque falta um afeto entre eu e ele. Né? Não é sincero, né? Não sai do seu coração. E a gente, padre, às vezes não muda também por uma teimosia emocional. É interessante, você pega às vezes uma relação de casal, né? Aí os dois tiveram desentendimento, alguma coisa, aí eles vão dormir sem falar. No dia seguinte também, no outro também. O marido fica esperando a mulher dar o primeiro passo e a mulher fica esperando o marido dar o primeiro passo. Como se quem conseguisse não dar o primeiro passo fosse o vitorioso nessa relação. E é o contrário. Porque a pessoa que chega, né, não, o marido pensa, não, mas aí ela vai ficar muito poderosa, agora eu que chego, na minha opinião, e aí as pessoas perdem grandes oportunidades de uma convivência tão bonita, porque um quer mostrar para o outro que ele é mais poderoso que o outro, que ele resiste mais ao outro, né? E a vida vai passando e a gente, com a teimosia, vai deixando de evoluir em coisas tão bonitas na nossa vida. A gente sabe que a dinâmica da vida cristã, ela nos prepara à eternidade, mas ela também nos traz muitos benefícios históricos. Sim, a gente não vive a nossa fé somente pensando na eternidade. Seria uma alienação, né? Todas as esperanças que nós alimentamos pela força da nossa fé é para nos ajudar a conquistar a qualidade da vida aqui também. Eu não posso acreditar num discurso religioso que me retire da possibilidade de desfrutar uma vida feliz aqui na Terra. Mesmo porque a eternidade, ela não pode ser mensurada, ela não pode ser comparada a absolutamente nada. Eu tenho que fazer todo o meu empenho aqui para ser uma pessoa boa. E naturalmente, isso repercute na eternidade. É tão interessante a gente identificar, desde os primórdios do cristianismo, os primeiros movimentos dos homens e mulheres que compreenderam essa amarra do tempo presente com o tempo futuro. Quando falo tempo futuro, daquilo que será depois que nós morrermos. E cada um pode pensar como quiser. Nós temos o referencial da teologia que nos ajuda a pensar a eternidade, mas é claro que sempre haverá uma percepção particular daquilo que eu considero como feliz, bonito e eterno. O que é bonito para mim pode não ser para você. O que pode ser satisfação para mim pode não ser para você. O céu, né? Nós temos o direito de imaginar esse céu de acordo com os nossos gostos. O que a gente não pode é perder a ligação deste céu com a vida que nós vivemos hoje. Não posso me desprender da necessidade de trabalhar o meu dia a dia com o mesmo empenho com que um atleta prepara a sua qualidade naquilo que vai disputar. A gente acabou de ver as Olimpíadas acontecendo. Uma honra para o nosso Brasil, né? A gente achava que podia dar tudo errado e não. O povo brasileiro mostrou o grande diferencial, que é justamente o acolhimento, a capacidade de sermos fraternos, de acolher os diferentes que chegaram, que ficaram entre nós, de sermos gentis. Mas o que foi interessante de ser percebido é que a diferença do medalha de ouro para o medalha de prata e para o medalha de bronze eram a distâncias mínimas. Com a diferença do Bolt, né? Que o Bolt a diferença era imensa, né, Cristian? Boa noite, tudo bem? O Bolt chegava hoje, os concorrentes dele chegavam amanhã. Com exceção dessa grande, né, estrela do mundo do atletismo, que tem uma velocidade fantástica. Às vezes nós tínhamos ali 2 décimos na natação, então às vezes dava até dificuldade de saber quem foi que chegou primeiro. Os nossos meninos e meninas da ginástica artística, por décimos nós perdíamos o ouro, a prata ou o bronze.
É assim. O empenho de um atleta é muito semelhante ao empenho de um cristão. O atleta precisa viver uma disciplina diariamente. Outro dia, um jogador dos nossos famosos, né, nós temos muito, estava reivindicando o direito de ser uma pessoa normal, de ter uma vida social. É direito dele. Só que ele não pode se esquecer que ele é a estrela que é, porque ele se preserva de ter uma vida igual aos outros. A partir do momento que eu quero viver a minha vida igual aos outros, eu estou abrindo mão da diferença que eu posso ter, da excelência que eu posso chegar, se eu tiver uma disciplina diferente dos outros. Vamos falar logo o nome dele, o Neymar, né? Neymar, que é esse grande atleta. Eu entendo. Neymar vem reivindicando o direito de ser um jovem como os outros. Só que ele é o Neymar, ele não é igual aos outros. Entendo que na juventude dele ele tenha vontade de estar nas festas que os outros estão, só que ele não pode esquecer que ele é o Neymar e que se ele quiser continuar sendo o Neymar, ele precisa ter um código de conduta diferente dos amigos dele. Faz parte da vida, são as nossas escolhas. Phelps, essa grande estrela da natação, ele sabe a disciplina que ele precisa ter no dia a dia dele para ele continuar sendo o Phelps. Esse rapaz, para ele ter os resultados que ele teve, ele deve ter sacrificado muitas coisas. Ele deve ter deixado de viver muitas coisas que os amigos dele viveu. Não cabe a nós dizer se está certo ou está errado, ou se ele fez a escolha certa ou se ele fez a escolha errada. A vida é dele. O fato é que repercute para o mundo todo os resultados de uma vida de dedicação. Phelps tem o direito de deixar de ser o Phelps? Tem. Basta ele abandonar a disciplina. É uma escolha dele. Nós vimos o nosso Tiago, grande nome, promessa, né? Como é que é o sobrenome dele mesmo? É Pereira, não? Que ficou fora, né, das Olimpíadas. Grande nome da natação, grande promessa. De repente, no momento que ele ia viver ali, os momentos importantes da seleção que fazem, né, para poder, as eliminatórias, né, ficou fora. Um resultado, ele não é por acaso. Ele nos ajuda a pensar. Pode ser que esse menino venha ainda melhor na próxima Olimpíada. É a oportunidade que a gente tem de pensar, olha, se eu quero esse resultado, eu preciso estabelecer uma rotina que me proporcione ter aquele resultado. Digamos que eu tenha o potencial para ser um grande atleta, para disputar uma Olimpíada. Se eu não vivo a disciplina que vai trazer para fora o grande atleta que eu posso ser, eu não chego a ser o grande. Nós temos uma revolução muito interessante dentro do cristianismo, por volta do ano 300, depois de Cristo, claro, né? Porque estamos falando de uma revolução cristã, que são os monges que fizeram a opção de ir para o deserto. Temos nestes monges um grande nome que é Santo Antão, praticamente o pai da vida monástica. Antão e os companheiros dele foram para o deserto porque intuíram que a disciplina do corpo repercute nas disciplinas da alma. E quando nós somos capazes de submeter o corpo a um estado de disciplina, isso repercute na nossa vida espiritual. Por isso que o nosso corpo, ele é a expressão de um estilo de vida. Pode observar. No corpo de uma pessoa, você pode observar o estilo de vida que ela escolheu viver. Sei que às vezes nós não temos o tempo suficiente para o nosso cuidado. Eu sei que às vezes nós trabalhamos demais. Nós não temos meia hora para dedicar a uma atividade física, mas isso não deveria ser para nós uma rotina. Sabe por quê? Nós negligenciamos aquilo que é fundamental. É como se nós disséssemos, olha, nós queremos ter uma casa, mas nós não queremos fazer o alicerce. Como é que eu posso querer viver com qualidade se eu não dou ao meu corpo a meia hora de cuidados que ele precisa para ele jogar fora as toxinas que ele mesmo produz, que eu produzo quando dou o alimento para ele? Se eu não
Dou um jeito de ter uma disciplina, de desligar os meus aparelhos para ir dormir um pouco mais cedo, para aproveitar um pouco mais a noite de sono. Tudo isso vai acumulando em mim. Um menino desse, você acha que um Phelps pode se dar o direito de, numa semana antes das Olimpíadas, ir para uma festa e dormir tarde? Não. Isso repercute. Até na nossa atenção, na nossa capacidade de concentração, uma noite mal dormida repercute. Imagina numa pessoa que precisa dos recursos máximos do seu corpo, da sua concentração. Se eu preciso fazer uma prova importante no outro dia, muito mais interessante que ficar estudando até tarde é eu dormir mais cedo para estar inteiro no outro dia. Antão descobriu isso. Que indo para o deserto e submetendo o corpo às disciplinas. O que é a disciplina de Antão? Jejum. Conversando com o Dr. Vitor Sorrentino, que é um médico que me acompanha há muito tempo. Na verdade, eu tenho alguns médicos que me ajudam na minha vida, né? Eu tenho o Dr. Paulo Ragazzi lá em Petrópolis, que é uma pessoa maravilhosa, que já está me acompanhando há um tempo também. E o Dr. Vitor, que cuidou muito da minha parte nutricional, que mudou muito a minha vida. Mais ou menos 2 anos e meio. Estava conversando com ele, tive a oportunidade de me encontrar com ele lá em Porto Alegre. E nós estávamos falando justamente disso. Como no nosso dia a dia, essa disciplina que passa pela escolha daquilo que nós vamos querer na nossa mesa, é importante para a gente estar bem. Às vezes nós vamos ficando deprimidos por causa dos hábitos que não são saudáveis. Religião que não repercute na nossa vida física ainda está incompleta. Uma religião que não nos motiva a ter a saúde do corpo ainda está incompleta. Eu não estou falando desse culto ao corpo que nós temos visto nos dias de hoje, com esse excesso de gente publicando receitas disso, receitas daquilo, foco, dinamismo, né? Tá todo mundo, a palavra foco nunca foi tão usada. Todo mundo querendo ficar com o abdômen trincado. Não estou falando desse simplismo, não. Eu estou falando de um conjunto. Eu quero que o meu corpo seja a expressão do meu estilo de vida. Se eu tenho excesso de peso, que está sendo fruto da minha negligência com a minha saúde, ou com a minha falta de disciplina quando eu estou diante dos alimentos, eu preciso, por uma responsabilidade, ter coragem de dizer isso a mim mesmo. Padre Fábio, não está correto você comer tão mal. Não está correto em você fazer escolha por alimentos que não te nutrem. O dia mesmo, né? Eu com a Mônica é uma grande nutricionista, né? A Mônica, minha assessora principal. Outro dia ela falando para mim, come esse bolinho, não sei o que. E todo dia de manhã ela estava me oferecendo um bolinho bom. Eu falei para ela assim, Mônica, eu tenho uma consciência, eu posso estar errado, não sei, é a que eu tenho aplicado para mim nos últimos anos. Eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, a minha primeira preocupação não é comer, é me nutrir. Eu preciso ter saúde para viver a vida que eu vivo. Eu acabei de sair de 12 shows em 12 dias. Eu preciso ter paciência, eu preciso estar feliz, eu preciso ter disposição para cantar 2 horas em todos os lugares, no outro dia sair muito cedo, viajar. Então eu tenho que cuidar da minha saúde. Então eu tenho consciência que quando eu me sento à mesa, não é só para comer, porque às vezes comer pode estar muito associado ao prazer. Sim, eu não abro mão de ter prazer na minha alimentação, mas isso não é a minha primeira preocupação. Se eu tiver que escolher entre um alimento saudável e menos gostoso, diante de um que é muito saboroso, mas não é nutritivo, você pode ter certeza que eu vou fazer a escolha pelo menos saboroso. Porque eu sei que eu preciso de nutrição. O meu corpo precisa, porque senão eu não tenho paciência, disposição de lidar com a vida que eu lido. Começar a tratar mal as pessoas, não posso. Eu tenho que estar bem para ir viver a minha missão.
Diferente quando eu tenho o direito de ficar lá na minha casa, quieto, calado 2, 3 dias para poder repor as minhas energias. Mas se eu estou na estrada, se eu estou na missão, o povo precisa de mim como um padre. Então eu sei que para a minha disciplina da alma, eu preciso ter a disciplina lá nos hotéis por onde eu passo. E graças a Deus, ter a oportunidade de ver outras pessoas vivendo o mesmo. O meu cristianismo reflete na minha mesa.